Olá, chegamos para mais uma exploração focada. Hoje, a gente vai mergulhar na história de Otaniel. Talvez não seja assim o nome mais famoso do Antigo Testamento, né? Pois é, muita gente passa batido por ele. Mas ele foi uma peça fundamental. O primeiro juiz de Israel, sabe? Surgiu num momento bem crítico, logo depois da era de Josué. Exatamente. E tem um detalhe que eu acho super interessante e que já o destaca. Ele era da tribo de Judá. Sim, a mesma dos reis Davi, Salomão. Isso. E ele foi o único juiz dessa tribo, o que é bem particular, né? Com certeza. É uma figura fascinante justamente por essa posição, digamos, inaugural. E para essa nossa conversa, a gente está se baseando num artigo bem completo do Diego Pereira do Nascimento. Ah, legal. Qual o nome? Chama Otiniel, o primeiro juiz de Israel, de 1400 a.C., teológico. A ideia aqui é tentar entender melhor quem foi esse cara, Otiniel, a família dele, o contexto histórico, que era bem turbulento. Bem turbulento mesmo. E o legado dele, né? O impacto que ele teve na história bíblica. E esse cenário, como era exatamente? O material que a gente viu descreve um período pós-Josué meio caótico, né? Totalmente. Pensa numa transição de liderança que não aconteceu direito, as tribos de Israel tinham acabado de chegar em Canaã, estavam tentando se estabelecer, muitos desafios. E a questão da fé, parece que aí começou a complicar. Aí que o problema pegou mesmo. O artigo destaca muito isso. A infidelidade religiosa começou a se espalhar rápido. O povo foi se desviando do pacto com Deus, sabe? Entendi. Começaram a adotar práticas dos vizinhos. Tipo o quê? Aqueles deuses locais. Exato. O texto fala especificamente de Baal e Azerá. E é importante a gente entender o que isso significava na prática. Não era só mudar o nome do santo, digamos assim. Não mesmo. Era abraçar toda uma outra visão de mundo, ligada aos ciclos na natureza, fertilidade, poderes locais. Isso batia de frente com a aliança exclusiva com YHW, o Deus único de Israel que os tirou do Egito. Foi uma crise de identidade profunda, de lealdade. Entendi. E essa crise espiritual, imagino, abriu porta para problemas bem mais concretos, né? Sem dúvida. Um vapo de liderança, uma vulnerabilidade militar, estratégica. Faz sentido. Sem um líder central forte como Josué, e com essa divisão interna, espiritual, Israel virou um alvo fácil. É nesse cenário assim de desordem, de fragilidade que Otiniel vai surgir. Então vamos conhecer melhor essa figura. A gente já sabe que ele era de Judá, único juiz dessa tribo, vindo da futura tribo real. Será que isso já dava algum sinal, alguma expectativa diferente, mesmo antes de ter rei? É uma boa pergunta. O artigo coloca o nascimento dele lá por 1400 a.C., talvez nos últimos anos do deserto ou bem no comecinho da conquista de Canaã. E a família dele não era qualquer uma, né? Ah, não. Tinha um histórico. E que histórico! Ele vinha de uma linhagem de guerreiros. Era sobrinho do famoso Caleb, Caleb. O espião junto com Josué, o que confiou em Deus. esse mesmo. Um herói da conquista. O pai de Otiniel, chamado Kenaz, era irmão mais novo do Caleb. E o nome Kenaz significa caçador. Já dá uma pista, né? Uma família de ação, de enfrentamento. Nossa, essa conexão com Caleb é muito forte. Dá um certo peso pro nome dele. Uma credibilidade herdada, talvez? O artigo até menciona uma pequena dúvida textual sobre o parentesco exato, né? Se Kenaz era irmão mesmo ou outro parente. Sim, tem uma pequena variação entre os textos de Josué, Juízes e Crônicas. Mas assim, a visão mais aceita, a tradicional, é que Kenaz era irmão de Caleb e pai de Otiniel. Essa é a linha que a maioria segue. Entendi. E a família não para por aí, né? Teve o casamento dele, Isso, ele se casou com Axa, que era filha de Caleb, prima dele, portanto. prima. Casamento arranjado. Não bem arranjado. Foi mais uma recompensa. Otiniel recebeu a Axa em casamento por uma conquista militar bem específica. Tomar a cidade de Kiriat Sefer, que também era chamada Debir. Uma recompensa por bravura. Isso reforça muito a imagem de guerreiro dele. E Axa, a esposa, parece que não foi só uma donzela em perigo, né? De jeito nenhum. O artigo destaca o papel dela. Ela foi lá e negociou com o pai,
Caleb para conseguir fontes de água para a terra que ela ganhou de herança. Uma mulher de iniciativa, mesmo naquele contexto bem patriarcal. Que legal. Mostra uma dinâmica interessante na família. E irmãos Otniel teve? Teve um, pelo menos, que a Bíblia menciona em Crônicas, Seraias. O nome Seraia significa algo como o Senhor persiste ou YHW prevaleceu. Um nome forte, né? Talvez refletindo a fé da família em tempos difíceis. É bem provável que ele tenha lutado junto com Otniel. E a próxima geração? Filhos. Sim, o registro de Crônicas fala de 2 filhos, Hatate e Meonotai. E os nomes são curiosos, sabe? Ah, é? O que significam? Hatate pode significar temeroso, aterrorizado. A fonte que a gente está usando levanta a hipótese. Será que esse nome refletia a ansiedade, a instabilidade da época que a família vivia? Que interessante. Um nome que expressa vulnerabilidade numa família de guerreiros. E o outro filho? Meonotai. Esse já soa diferente. Minhas habitações, meus lares. Parece mais positivo, né? Talvez celebrando as conquistas, a busca por um lar seguro em Canaã, que era o grande objetivo das tribos. Faz sentido. A busca por um lugar fixo. E o texto ainda diz que esse Meonotai teve um filho, Ofra, que fundou uma cidade com o mesmo nome. Ou seja, a influência da família continuou, se espalhou pela terra. Uma família com peso, com história, e nomes que parecem contar um pouco da história da época. Agora vamos para o momento crucial, a ascensão dele como líder. Como que a crise ficou tão feia a ponto de precisar de um libertador? Olha, o livro de Juízes, lá no capítulo 3, é bem direto ao ponto. Israel se esqueceu de Deus, foi servir aos Baalim, a Aserá. Essa infidelidade para a narrativa bíblica trouxe a consequência. Mas o artigo ajuda a gente a entender o contexto geopolítico também, que é fundamental para sacar quem era o inimigo. Ah, sim, essa parte é importante. O material fala de uma movimentação maior de povos, né? O Império Hitita, lá da atual Turquia. Isso. Os hititas estavam se expandindo ou pelo menos pressionando ali na região, e isso causou um efeito dominó. Empurrando outros povos. Exatamente. Essa pressão do norte forçou grupos da Mesopotâmia, a Bíblia chama de Arã Naharim, Síria dos Dois Rios, a se moverem para sul, buscando terras, influência, e Canaã, toda fragmentada, dividida espiritualmente, Virou um alvo fácil. na mosca. E foi aí que apareceu o opressor de Israel. Quem era ele? Um rei mesopotâmico chamado Cusan-Risataim. O nome é curioso. Risataim pode significar algo como dupla maldade. Talvez um apelido dado pelos israelitas, né, refletindo o quanto ele era terrível. Dupla maldade? Pesado. Pois é, ele invadiu o norte de Israel e conseguiu dominar as tribos. E essa opressão, segundo os juízes, durou 8 longos anos. 8 anos. Vindo de longe, da Mesopotâmia. Isso deve ter sido um baque enorme para aquelas tribos recém-chegadas. Mostra uma instabilidade na região bem maior do que a gente imagina às vezes, né? Não era só briga com o vizinho do lado. Com certeza. E foi essa opressão longa que levou Israel para o fundo do poço. E de lá a olhar para cima. É o ciclo clássico de juízes começando ali. Pecado, opressão, clamor. Exatamente. O povo, esgotado por Cusan-Risataim, se arrependeu e pediu socorro a Deus. E Deus respondeu. Mandou Otniel. O artigo estima que isso foi lá por 1350 a.C. E o texto bíblico diz uma coisa forte. O Espírito do Senhor veio sobre ele. O que isso quer dizer na prática? Essa é uma frase-chave em Juízes, né? Indica uma capacitação divina especial para uma tarefa. Não era só o Otniel com a força dele ou da família guerreira. Era Deus investindo nele poder, autoridade para liderar e libertar. Foi esse impulso divino que o fez agir. E como foi essa ação? Foi para a guerra direto? Foi uma liderança militar, sim, mas com um ponto crucial: unificação. Otniel não foi sozinho com o clã dele. Ele conseguiu juntar os exércitos das tribos que estavam sofrendo. Isso já foi uma vitória em si, superar aquela fragmentação toda. Verdade. Unir o pessoal já era meio caminho. E ele liderou essa força unida contra o Cusan-Risataim. Resultado:
Vitória. O opressor mesopotâmico foi derrotado. E vitória importante. Mas, como o artigo aponta, a Bíblia não dá muitos detalhes da batalha, né? Onde foi, como lutaram. Não, o foco da narrativa é outro. É a intervenção divina através do líder escolhido e o resultado final, a libertação. O importante é que Otiniel cumpriu a missão. E essa vitória não foi só um evento isolado. Ela inaugurou oficialmente o período dos juízes. Ah, então ele é um marco zero dessa era. Exatamente. Uma era sem rei central, com esses líderes carismáticos, os juízes, levantados por Deus em momentos de crise para salvar o povo. Otiniel foi o primeiro, o protótipo. E o que aconteceu depois da libertação? Qual foi o efeito imediato? O resultado foi impressionante. 40 anos de paz. Um período de descanso, de estabilidade para a terra. E esses 40 anos foram muito importantes. Não foi só ausência de guerra. Deu tempo para o povo se recuperar. Sim, se recuperar da opressão, se voltar para Deus pelo menos por um tempo e, fundamentalmente, se estabelecer melhor em Canaã. Foi um tempo para fortalecer as tribos, desenvolver a agricultura, começar a criar uma identidade mais unida. Essa paz foi o grande legado do Otiniel. 40 anos. É bastante tempo. Uma geração inteira, praticamente. Um contraste enorme com os 8 anos de sofrimento antes. Mas, como você disse, Juízes é um livro de ciclos. Essa paz não foi para sempre. Infelizmente, não. A morte de Otiniel, que a fonte estima entre 1350 e 1300 a.C., não se sabe a data exata, marcou o fim desse tempo de fidelidade e paz. E o ciclo recomeçou. Juízes 3.2 é direto. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Ah, não, de novo. De novo. E a consequência veio rápido, um novo opressor. Dessa vez um vizinho mais próximo, Eglon, rei de Moabe. Ele dominou Israel por 18 anos, mais tempo ainda de opressão. 18 anos. Piorou, então. Isso abriu o caminho para o próximo juiz, Eude. Certo. Esse padrão é muito forte no livro, né? Desobediência, opressão, arrependimento, libertação, paz. E depois tudo de novo. É meio angustiante. É a tensão constante, né? Entre a aliança com Deus e a fragilidade humana. A memória curta do povo e a fidelidade de Deus em responder quando clamam. Mostra as consequências bem reais das escolhas coletivas. E esse ciclo recomeçando depois de Otiniel leva direto para o Eude. É interessante pensar como Deus usou jeitos tão diferentes para libertar o povo, né? O que o material fala sobre a comparação entre Otiniel e Eude? Sim, comparar os dois é bem instrutivo. O artigo até menciona e descarta uma teoria menor de que Eude teria surgido por alguma falha de Otiniel no final da vida. Mas não tem base bíblica para isso. Diferente do que a gente vê depois com Gideão ou Sansão. Ah, entendi. A comparação mais útil é olhar as diferenças de estilo, de contexto, de método. Isso revela muito sobre a diversidade das ações de Deus. E quais são os contrastes mais fortes entre eles? São vários. Primeiro, a tribo. Otiniel de Judá, no sul. Eude de Benjamim, mais no centro. O inimigo também mudou. Otiniel enfrentou um invasor de longe, da Mesopotâmia. Eude lutou contra Moabe, um vizinho opressor. Mas acho que o método de libertação é a diferença mais gritante. Otiniel foi mais para o confronto aberto, liderando o exército, né? E o Eude... Otiniel foi totalmente diferente. Uma estratégia de infiltração, um assassinato planejado do rei Eglon. Quase uma operação especial. Tipo isso. E depois uma mobilização rápida para a revolta geral. Otiniel foi o general clássico. Eude foi o estrategista astuto, quase um agente secreto no começo. E até a arma foi diferente. Com Otiniel foi a liderança, o exército. Com Eude foi um punhal escondido. E o fato dele ser canhoto foi chave para o plano dar certo. Exato. Outras diferenças. A paz depois de Otiniel durou 40 anos. Depois de Eude, impressionantes 80 anos. 80. Dobro. Em compensação, a opressão antes foi de 8 anos para Otiniel e 18 para Eude.
Será que isso diz algo sobre a crise ou a libertação? Talvez. E a personalidade que a gente percebe? Otiniel parece o líder militar padrão, corajoso, público. Eude é mais misterioso, calculista, usando inteligência, até a dissimulação, para libertar o povo. São perfis bem diferentes, sim. Mas o ponto fundamental que a gente não pode esquecer é que ambos foram levantados por Deus. A Bíblia deixa isso claro. A iniciativa da libertação é divina. O que muda são as ferramentas humanas, as estratégias. Deus não tem um método só, então. Exato. Ele usa tanto a batalha aberta quanto a astúcia individual. Essa flexibilidade é muito interessante. Voltando um pouco só para o Oteniel. O artigo traz uns detalhes curiosos. O nome dele, por exemplo. Ah, sim. O nome hebraico Otiniel. A tradução mais comum é Leão de Deus. Leão de Deus. Forte, né? Combina com Judá, cujo símbolo é o leão. Totalmente evoca força, realeza, poder divino. Mas tem outras possibilidades também, tipo poder de Deus, força de Deus, corajoso de Deus, aquele que luta por Deus. Todas apontam para essa mistura de força humana com capacitação divina. Um nome de peso para o primeiro juiz. O artigo fala também da grafia Otoniel e do nome completo, Otniel ben Kenaz, filho de Kenaz. E o túmulo dele? Existe algum lugar? Olha que fascinante. Existe uma tradição judaica e também local que identifica o túmulo de Otiniel em Hebron, na Cisjordânia, num sítio arqueológico chamado Tel Rumeida, que também chamam de Tel Hebron. Hebron, a cidade dos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Que lugar histórico! Exato. E esse Tel Rumeida tem escavações que mostram ocupação desde tempos muito antigos. Acredita-se que seja Hebron bíblica mesmo. Se o túmulo dele está lá, coloca ele num grupo muito seleto. Perto de gente como Abner, general de Davi, e não muito longe da caverna de Macpela, onde estão os patriarcas. Uau! Só que o artigo faz uma ressalva importante sobre a situação atual lá. A questão política, a disputa na área? Exatamente. Tel Rumeida fica numa parte de Hebron que é centro de muita tensão. Conflito entre israelenses e palestinos. Isso complica muito o acesso, limita estudos arqueológicos mais a fundo para confirmar essas tradições sobre os túmulos. Entendi. Uma pena que a situação atual dificulte a pesquisa histórica. É complicado. Mas, mesmo assim, o artigo diz que fotos do suposto túmulo de Otiniel circulam por aí. Para muita gente, é um ponto de conexão real, mesmo que complexo, com essa figura histórica. Entendi. Uma conexão com o passado, mas cercada pelas dificuldades do presente. Então, para a gente ir amarrando, o que tudo isso nos ensina sobre Otiniel? Quais os principais aprendizados que a gente tira dessa análise? Olha, Otiniel surge como um modelo, né? O primeiro exemplo de liderança fiel, corajosa, num tempo de caos e abandono da fé. A história dele mostra que Deus está disposto a usar pessoas que confiam nele para virar o jogo, mesmo contra inimigos que parecem mais fortes, como aquele reino lá da Mesopotâmia. Ele ensina sobre responder ao chamado, ter coragem para unir e liderar, mesmo com tudo contra. Exato. E claro, ele estabelece o padrão para o livro de Juízes todo. Ele é a primeira demonstração clara daquele ciclo que a gente falou. Cair na idolatria, sofrer opressão, clamar por socorro, Deus mandar um libertador e vir um tempo de paz por causa da obediência. A história dele é um resumo do livro inteiro. Perfeito. Ele não foi só o primeiro em ordem cronológica, mas o molde para os outros relatos, seja por semelhança ou por contraste. E a liderança dele deu um respiro vital de 40 anos para Israel se firmar. Uma base importante, mesmo que frágil, para o futuro. Um pioneiro fundamental, sem dúvida. Guerreiro de Judá, sobrinho de Caleb, capacitado pelo Espírito, uniu Israel contra um inimigo distante e trouxe uma paz duradoura. Uma figura que merece ser mais conhecida, mais compreendida. Com certeza. A história dele lembra que mesmo nos tempos mais escuros, de desvio, de opressão, sempre existe a chance de arrependimento e libertação. Muitas vezes por meio de líderes que a gente nem espera, mas que ousam confiar e agir. Exatamente. E para a gente fechar nossa análise, fica aquela provocação para quem está ouvindo.
Pensando nesse ciclo que Otiniel inaugura e que se repete tanto teimosamente em Juízes, desobediência, sofrimento, clamor, resgate, esquecimento e começa tudo de novo, isso faz a gente pensar, né? Com certeza. O que será que faz com que comunidades, nações, ou até a gente mesmo, como indivíduos, tenhamos tanta dificuldade em aprender com a história, em manter a fidelidade depois de receber a graça, a libertação? Porque a memória do livramento parece tão curta. Pois é. E a atração pelos mesmos erros que trazem dor parece tão forte. Esse padrão de Juízes que começa com Otiniel talvez seja um espelho meio desconfortável, mas necessário, para a gente refletir sobre nossa própria jornada, nossa relação com aquilo em que a gente acredita, o que impede a paz de durar, não só fora, mas dentro da gente. Fica aí a reflexão.